Olá, bem-vindos ao ABC da Notícia, o seu programa de notícias que traduz os principais fatos do momento de um jeito simples, acessível, em letra de forma para você. Aqui não passa nada, você encerra a semana com aquela sensação boa. Puxa, agora sim, entendi um monte de coisa que eu achava que sabia, mas não sabia. No programa de hoje, nós vamos explicar como essa história do carnaval virá patrimônio imaterial da humanidade. O que é isso, afinal? E ainda nos assuntos desta edição, você sabe o que é Dark Kitchens? Não? E Ghost Kitchen? Não é game nem marca de cozinha inteligente. Já já vamos falar sobre esse assunto. No ABC da Notícia, a presença permanente do jornalista e especialista em educação midiática, Alexandre Sayad. Bom dia, Alê. Bom dia, que horário bom estar com você. Obrigado. E no nosso ABC da Notícia abre hoje um novo ciclo de vida. Ganhamos mais tempo e mudamos de horário. Nosso encontro será sempre aos sábados, às 10h20 da manhã. E para comemorar conosco um convidado especial, o fotógrafo e advogado criminalista Eduardo Muilaert. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Polly. Contente de estar aqui com você e com o Alexandre. Muito legal também, a gente está bem feliz. Muito. E para abrir o programa de hoje, nós vamos falar sobre a Lei Seca, olha aí, em pleno carnaval. Ela, que nasceu há 100 anos nos Estados Unidos, durou 13 anos, foi considerada um grande fracasso do legislativo americano e aqui no Brasil existe há 14 anos. É uma lei considerada fraca, mas os motivos são diferentes. Eu gostaria, então, começando aqui, aproveitando a especialidade do nosso querido Eduardo Muilaert, como é que você vê essa questão da nossa lei, a nossa lei seca, que está em vigor aí há 14 anos, já teve assim várias tentativas, tem vários projetos, eu acho, de mudança dessa lei, mas ela parece que não chega às garras dessa lei, não chega nesses motoristas assassinos, vamos dizer assim. Bom, então você falou na lei seca americana, vamos a ela, né? Em função de um grande moralismo, nos anos 30, nos Estados Unidos, 20, 30, proibiram fabricação e consumo de bebida alcoólica. Foi um enorme fracasso. Por quê? O que isso alimentou? Primeiro, alimentou as destilarias clandestinas. Segundo, todo mundo que queria beber dava um jeito de arrumar uma destilaria clandestina. Terceiro, gerou perseguição pelos federais. Tem aquele famoso filme dos intocáveis, ele entrando, quebrando tudo na destilaria. E, por fim, deu um grande reforço para as máfias americanas. Quer dizer, consolidou o poder da máfia, que passou a dominar o setor de bebidas. A figura do Al Capone, né? Isso, era a figura do Al Capone, toda aquela gente. Então, realmente foi um desastre. Eu compararia a lei seca americana, não com a nossa lei seca, mas compararia com a nossa lei de maconha. Porque no Brasil a maconha é proibida, mas a gente sabe que é um comércio enorme, clandestino, que há máfias que alimentam o comércio da maconha e que, principalmente na juventude, há grande consumo. Então, essa questão, o moralismo impede até de você lidar com a questão da maconha medicinal, né? Mas é uma coisa que um dia vai ter que ser pensada. Agora, a nossa lei seca é outra coisa. Ela tem que ver, isso sim, com a lei seca dos países civilizados, europeus e dos próprios Estados Unidos. Na Suécia, por exemplo, há muitos anos, combina, vai um grupo para a festa, o que bebe, não bebe para dirigir. E por quê? Porque se pegar dirigindo, vai preso na mesma hora. Nos Estados Unidos, você tomou uma cerveja e o guarda te pegou, você vai preso, é algemado. E em muitos países é assim. Agora, o que havia? Né? Grande parte dos acidentes de automóveis são provocados por motorista embriagado. A maior parte das mortes no trânsito são causadas por motoristas bêbados. Então havia entre nós essa ideia, até 2008, com essa lei, que a gente bebia e guiava. Então, e a gente vê que a faixa etária que é mais vítima desse tipo de situação, ou seja, que a bebida com o volante parece que não resulta em nada, é essa faixa etária, para falar do jovem do ensino médio, universitário. E muitas vezes os acidentes terminam em mortes fatais e existe a pesquisa com esses casos de mortes fatais
que o álcool nos exames de sangue está sempre presente. É exatamente É o que muito acontece. triste isso. É muito triste. E aí que tá, veja bem, a lei é de 2008, né? Não é que não pegou, ela em parte pegou. Tem muita gente, eu sou um caso, não quero me citar como exemplo, eu sou um caso, eu não bebo. Se eu dirigir, eu não bebo. Minha mulher, se ela dirige, ela não bebe e acabou. Agora, nós temos uma opção de amigos, né? Que vão no almoço, tomam um monte de vinho e vão guiando para casa. Ou seja, há uma mania da elite brasileira de achar que a lei não se aplica a quem tem alguma estatura social, né? O que é um gravíssimo erro. E eu diria o seguinte, é um sacrifício não poder guiar. Eu acho que não tem mal nenhum se tomar uma cerveja ou um copo de vinho e ir guiando para casa, não provoca nenhuma alteração para a maioria das pessoas. Mas o que acontece? É que se você não proíbe, não respeita, quem vai morrer são os nossos filhos. Essa moçada vai morrer. Eu acho que é um sacrifício por uma boa causa, né? E aí até pergunto, se você depois se interessar no detalhe, como é que funciona a lei seca entre nós? Então, mas eu queria só voltar um degrau antes, que é a questão da punição. Quando a gente fala que muita gente que a gente conhece sai, tomei 2 copos de vinho, eu vou ali a 3 quarteirões e não sei o quê, é porque essa falta de medo de ser pego, é porque existe uma certeza da não punição. Mesmo que seja pego, sabe que não vai ter punição, não é, Alexandre? É impunidade, né? É. Agora, eu fico pensando, eu com 46 anos, tenho que confessar isso aqui, havia uma cultura, quando eu tinha 16 anos, era comum, eu estava conversando isso com um grupo de amigos, a gente perder amigos se tornou comum em acidentes de trânsito. Entre 16 e 18 anos, era uma cultura horrorosa de perda de entes queridos, de amigos, de primos, por conta da bebida. Eu sinto, conversando, hoje eu como professor, educador, lidando com essa geração da mesma idade, eu sinto que isso melhorou. E eu fico pensando o quanto a lei, obviamente, como lei, ela tem um caráter imperativo, mas, por outro lado, ela tem um caráter de conscientização para uma questão que é quase que um caráter cultural da lei. Quer dizer, será que as pessoas estavam tão atentas a isso, de uma forma geral, né, antes da lei existir? Então, Ale, mas eu acho que indo para onde o Eduardo acho que queria ir, que é com relação à lei, a lei quando fala assim, lei seca, blitz, não sei o que, a gente vai fazer aqui o bafômetro. A pessoa pode, a lei permite, fala assim, não, eu não quero fazer prova, produzir prova contra mim. Então, eu não vou fazer o bafômetro. Então, você não faz o bafômetro, você pode estar bêbado, caindo, torto, que você não vai ser preso, não vai acontecer nada com você. Não é verdade? Não é bem assim. Então, como é? Porque se você se recusa a fazer o bafômetro, primeiro você recebe todas as punições da lei seca, ou seja, você tem a multa grave e você perde a carteira de habilitação por 1 ano. Tem gente que guia Se você sem se recusa a fazer o bafômetro? Sim. É um transtorno, né? Recusa te caça a habilitação por 1 ano. Agora, tem gente que depois guia, estando com a habilitação suspensa, apesar de que isso é um crime punido com detenção de até 1 ano. Mas as pessoas muitas vezes também não respeitam. No Brasil há um pouco essa cultura do desrespeito à lei, né? Agora, o problema é que se você tiver num nível alto de embriaguez, por sintomas, você pode ser processado criminalmente ainda. Então, e eu pra diria mais... livrar dessa gravidade, você se recusa a fazer o bafômetro, é isso? Isso, por exemplo, veja bem, se você atropela e mata, você é obrigado a fazer o exame médico legal. Se você tiver mais de 6 decilitros de álcool, a pena para o homicídio, você estando embriagado, é de 5 a 8 anos. Quer dizer, é gravíssimo. E a gente tem visto casos de motorista embriagado que mata, está toda hora nos jornais, né? Claro, tem advogado, se defende, mas o risco é muito grande de você machucar alguém tendo bebido, mesmo que pouco, de você matar alguém tendo bebido, e se tiver acima dos 6 decilitros lá, então aí é muito grave. Então, e digamos, as pessoas têm medo hoje de blitz, sabe? A coisa vem num crescendo. Eu digo com cinto de segurança, porque ninguém queria usar cinto. Hoje em dia não tem ninguém que saia sem cinto de segurança. O álcool é um pouco a mesma coisa, uma coisa cultural. E no Rio,
as pessoas têm muito mais medo de blitz, porque o Rio, como tem poucos Mas é a caminhos... geografia da cidade. É a geografia da cidade. Agora, São Paulo tinha blitz, 2 horas da tarde, durante a semana, estavam parando. Então, e eu conheço várias pessoas eminentes e ilustres, né, que não cumpriram a lei e que foram presas, estão se defendendo, mas com esse risco de perder a carteira e tal, gente... Não, perde a carteira, mas eu não conheço nenhum caso, inclusive os casos que foram super midiáticos, que as pessoas ficaram cumprindo pena porque mataram, porque estavam embriagadas. Não existe. Eu não conheço nenhum caso assim que foram super assuntos nos jornais, casos bem expostos e tudo mais. Agora, eu acho que antes da repressão, uma coisa que a gente poderia até acentuar aqui é a educação. A gente não vê campanhas como a do cigarro. É uma campanha muito vitoriosa do cigarro. Sim. Né? A gente não viu campanhas tão bem feitas como a do cigarro com relação ao do álcool. Porque o álcool é uma droga lícita. Sim. Né? Mas é que há uma diferença. No cigarro, você está fazendo mal para você mesmo. Então, você sabe que com o cigarro você pode morrer. Com o álcool, você está fazendo mal para os outros. Então, aí as pessoas, digamos que têm menos cuidado com essa prevenção geral, com essa civilidade, mas tem um monte de campanha, se beber não guia, né? Mas não feita. Então, mas e a justiça, ainda a nossa justiça penal, realmente é muito pouco eficiente. Uhum. E agora, é uma questão cultural da gente pensar. Eu acho que o grande argumento é o seguinte: que exemplo você está dando para o seu filho? Se você bebe guia, o seu filho vai beber guia e pode morrer. Sabe? Eu acho que esse é o grande argumento. Não, exatamente. Pode falar, Alexandre. Desculpa, é que eu lembrei Tem toda a razão. Eu lembrei de uma questão muito importante. A gente está agora na volta do presencial das escolas e a gente tem visto nas manchetes dos jornais, e quem trabalha com educação vê isso mais ainda a fundo, o acolhimento, o quão tem sido importante o acolhimento das escolas para esses meninos que ficaram 2 anos tentando ter aula à distância, muitas vezes, na rede pública, e de repente voltam para um ambiente. O menino tinha 14 anos, ele volta com 16 para a escola. Você imaginou o que é isso, não viver esse convívio social? Então, a gente viu até um caso de 14 crianças que tiveram crise de ansiedade ao mesmo tempo, o SAMU teve que atender. E no calor desse debate, surge uma outra droga, que eu vou colocar entre aspas, que é o que chamou a atenção no noticiário, que eu queria trazer para o ABC aqui, que é eu coloco entre aspas porque a gente vai ver que não é droga, mas eles têm chamado de iDozer, que seria uma droga digital, um som que se escuta com um fone de ouvido, no computador, no aparelho celular, que simula uma viagem auditiva, como se tivesse tomado um ácido lisérgico ou consumido outra droga. Quer dizer, simula a viagem da droga pelo som. O que acontece é que... Dá para ouvir? A gente vai pôr no ar um trechinho. Já adianto que os médicos, a Sociedade Brasileira de Pediatria já se manifestou, diz que não tem nada de droga. Na verdade, ela não vicia. O único perigo que ela oferece é o perigo que qualquer música alta oferece. A gente tem que tomar cuidado com o nosso sistema auditivo, né? Ou seja, quando usar fone, escutar baixo. Mas virou uma espécie de moda entre os estudantes, entre os jovens, consumir esse iDozer, escutar esse som, e gerou aquele barulho estridente na classe média de que isso seria a nova droga, que os filhos estariam viciados nisso. Você, né? como educador, experimentou essa droga? Pois eu experimentei, não achei nada demais, não fiquei viciado. Muitas vezes, além do som, eles colocam uma imagem psicodélica para você ficar vendo. Uhum. Na verdade, assim, os estudos americanos, eu dei uma levantada, ainda não colocam nenhum risco, mas eles querem se aprofundar, eles dão uma deixa para que precisam de mais estudos científicos em cima disso. Agora, o que a gente precisa chamar a atenção é que, mais uma vez, quando a gente fala do álcool, ou quando a gente falou do cigarro, quer dizer, o iDozer entra para suprir uma carência emocional desses estudantes, assim como muitas vezes o álcool chega cedo, as outras drogas chegam cedo para a juventude, porque é essa instabilidade que a pandemia gerou e todo mundo, de repente, tendo que voltar para um convívio social que pouco viveu antes.
Era criança, voltou como pré-adolescente. Era pré-adolescente, voltou. Então, para mim, e é o que eu queria colocar aqui para o ABC, para os pais que estão assistindo a gente, escutando ou assistindo a gente no YouTube da Band News FM, é que a gente tem que olhar um pouco para trás disso e pensar no acolhimento. E como as escolas estão fazendo esse acolhimento e como os pais estão amparando as angústias dos filhos. Encontrar Conversando, caminhos, né, encontrar caminho para conversa, para acolher a ansiedade. Outros educadores têm falado o diálogo com relação ao desempenho acadêmico é muito importante nesse momento, porque nesses 2 anos é muito desigual a aprendizagem no Brasil. Dark Kitchens. Nós estamos falando de cozinhas compartilhadas. E o que é isso? É um espaço, gente, enorme, onde dentro tem várias cozinhas pequenas que são usadas por restaurantes para preparar aí as suas refeições exclusivamente para entrega, que são os deliveries. Eles compartilham os equipamentos, o gerenciamento dos serviços, os motoboys. São dezenas de cozinhas concentradas num mesmo espaço. É uma tendência no mundo inteiro. E aqui no Brasil o negócio expandiu com a pandemia e a explosão, claro, dos pedidos de comida em casa, porque as pessoas pediram muita comida em casa, esse negócio, os restaurantes tinham que fazer muita comida, não tinham espaço, e aí começaram a ir para esses lugares. São galpões enormes, vocês já devem ter passado em frente de alguma desses negócios, eles à frente pintados de preto, assim. Só que o problema é o seguinte, que esses lugares, eles têm coifas grandes que jogam o cheiro do preparo da comida, então é gordura, jogam para fora. Essas coifas fazem muito barulho. Que mais? As pessoas se incomodam não só com o barulho das coifas, com o cheiro, diz que vai gordura para dentro da casa das pessoas, porque elas estão instaladas em bairros de economia mista, então que tem casas e podem também se instalar ali comércio. Tem o movimento dos motoboys, enfim, está uma confusão, algumas obras foram interditadas. Aí a pergunta que se faz é o seguinte, os novos negócios precisam chegar nas cidades, há um impacto, a prefeitura deveria se antecipar para regulamentar esses novos negócios. Como que faz essa transição, na sua opinião, Eduardo? Então, é complicado, mas é muito interessante isso, porque isso é uma tendência. Você sabe que, tanto nos Estados Unidos como na Europa, está havendo um problema que é o seguinte: com a pandemia, muitas lojas grandes se esvaziaram. E há empresas grandes de delivery que alugaram essas lojas e montaram armazéns onde havia lojas, né? E então, esses armazéns, na verdade, são dark shops, digamos. E dali só sai delivery, não entra o cliente, né? E os moradores também estão incomodados, porque o lugar onde tinha uma loja lá no seu vizinho, de repente você tem um armazém que, enfim, com um monte de mão de obra lá, então já pedem para regulamentar, para proibir que seja alugado para essa gente e tal. E a Dark Kitchen, eu diria que tem gradações. Aí nós estamos falando de uma hiper Dark Kitchen, que há algumas no Brasil. Na verdade, a Dark Kitchen, ou Cozinha Fantasma, ou Ghost Kitchen, é toda cozinha, é todo restaurante que não tem público, né? Então, eu dou um exemplo. Havia um restaurante tradicional em São Paulo, a Vinharia Percusse, em Pinheiros, da minha amiga Silvia. Muito bem, ela fechou, ela vai abrir um outro menor, mas ela montou uma Dark Kitchen, só que é uma Dark Kitchen legalizada. Ela montou uma cozinha só dela, da onde sai só delivery. Então, também é uma Dark Kitchen, né? Então, aí não tem problema. E eu vou te falar, na pandemia, muita gente começou a cozinhar para fora, na sua própria casa, que não deixa de ser uma cozinha fantasma. Tem até nas comunidades, você tem no centro, tem no bairro, a tia lá que cozinha e vende o nhoque para a turma em volta e tal. O grande problema que surge são os monstros, né? É o monstro, é o hiper, é a concentração. E eu diria que, mal comparando, é como você ter baixo do seu prédio uma churrascaria, né? Só que é 50 churrascarias embaixo do seu prédio, né? Então, realmente é uma encrenca e vai precisar uma intervenção do poder público, porque no comércio, né, você quer ganhar dinheiro, então monta, enquanto tem facilidade, monta, né?
E realmente a concentração gera economia para quem produz, mas pode gerar incômodo para o vizinho. Então, é uma encrenca. Ali, qual a sua Eu visão acho que há sobre uma isso? ecologia em torno das coisas novas que surgem, que não é só a coisa em si, né? Quer dizer, não é só a dark kitchen. Tem uma movimentação de entregadores muito grande. Tem uma movimentação de funcionários, muitas vezes num lugar que não existia essa movimentação, né? Agora, a gente tem que acostumar que essas mudanças sociais, a gente tem bônus e tem ônus, né? A gente quer receber o documento cada vez mais rápido depois com a firma assinada e não quer o impacto dos motoboys na cidade. Não existe uma coisa sem a outra. A gente quer uma vida cada vez mais ágil. Aí os motoboys crescem e as pessoas reclamam do trânsito, reclamam, quer dizer, existe sempre uma consequência para uma questão dessa, né? O que eu percebo é que áreas que, como a Cris fala, de uma economia que não era necessariamente, não eram áreas comerciais, passam a se tornar também áreas comerciais. E aí, Industriais e até. industriais até, Então, né? eu conversei com uma urbanista, a Renata Moisés, e ela estava me explicando o seguinte. Ela falou assim, olha, é possível esses negócios acontecerem, prosperarem. Ela falou, mas do jeito que é feito, é complicado, porque eles chegam e fazem um espaço grande, aí eles conseguem pequenos alvarás para espaços de 20, 30 metros quadrados. Aí é um pequeno negócio, ok, você consegue o alvará. Não é para um grande negócio. Aí é o pulo do gato. Ao invés de ter uma visão mais amistosa, você está chegando, cria um recuo para os motoqueiros que entra e sai, ao invés de ocuparem a calçada para os vizinhos irem e virem, põe um lugar para eles chegarem e estacionarem suas motos, para pegarem os pedidos, para eles não bloquearem a calçada, procurar um filtro para não engordurar a roupa no varal da mulher que mora ali há 30 anos. Quer dizer, chega de um jeito amistoso para que tudo não fique judicializado. Vai para o Ministério Público de novo, vai chegar, vai... Né? Porque aí os negócios acabam sendo interrompidos, o trabalho que poderia prosperar, vagas e novos negócios e tal, não acontece, porque tudo vai parar na justiça. Agora, Eduardo, você acha que esse tipo de negócio que surge, né, vamos dizer, no colo da pandemia e tende a gerar precarização de postos também, ou isso tem sido estruturado de uma maneira correta? Porque tem essa também, né? Tudo que explode muito rápido geralmente vai pelas bordas da lei, né? Ali eu acho que num negócio desse, hiper, você não tem como escapar. Quer dizer, uma fiscalização trabalhista acaba com você se não tiver registrado. Eu acho que a questão mais importante é da ecologia urbana. Quer dizer, a cidade tem um planejamento urbano, sabe? Você, quando escolhe um lugar para morar, você sabe que tipo de uso vai ter, quem é o teu vizinho, e tem uma relação. Se, de repente, do lado da tua casa monta uma fábrica uma usina nuclear lá, soltando fumaça e cheiro, e barulho e movimento, até para você abrir uma escola, a autoridade de trânsito tem que regular o trânsito em Exato. volta, sabe? Então, são coisas da cidade grande, os monstros que vão surgindo e que tem que domar o monstro, sabe? Não pode deixar o monstro solto. E tem, falando dos monstros, tem os bons monstros e os monstros mais vorazes, porque tem os que, pelo menos pelo que eu apurei, tem aqueles que estão regulares com seus compromissos trabalhistas, estão tentando resolver aí a questão da filtragem, do odor, do barulho e tal, mas tem aqueles que são mais, que é o que o Ale estava dizendo, estão tentando fazer as gambiarras, vamos dizer assim. Então é demais, Vou né? dar um exemplo. A Amazon tentou montar um grande armazém em Nova York, eu vi tamanho repúdio que eles desistiram de montar um armazém em Nova mesmo? York. Sim, foram montar em outros lugares, sabe? Fora de Nova York. Então tem muito isso, quer dizer, pelo menos nos Estados Unidos, a reação da vizinhança foi muito forte, né? E eles precisam não enfrentar. Agora, aqui no Brasil temos muitos aventureiros, né, que resolvem aproveitar a oportunidade de qualquer jeito, e vão abrindo, vão empurrando, né? Mas também podem se dar mal. É claro. Bom, a população, os moradores fizeram muito barulho e estão fazendo. Tanto é que no Panambi, na zona sul aqui de São Paulo,
foi interditada uma obra, e aí é o que essa urbanista falou. Ela disse assim, consegue bloquear a obra onde tem poderosos, o que deveria ser uma coisa da lei. Quer dizer, a lei é o seguinte, não pode, com esse tipo de comportamento, fazer assim, não, porque daí fica assim, porque fulano mora lá, ele foi, ligou, traçou, mexeu os pauzinhos e conseguiu não ser perturbado, então interditaram a obra, mas que não é assim, para inclusive os negócios irem se instalarem de maneira correta e prosperarem. Você quer uma cidade com novos negócios, inclusive que venham novos negócios, né? Que esse tipo de cozinha fantasma está acontecendo em todos os países, as grandes capitais todas, né? Bom, seguimos adiante então com o nosso último assunto da edição de hoje, e agora nós vamos falar com o Bruno Filippo, que é comentarista do Carnaval aqui da Band News. Vamos para um assunto mais light. Neste meio de carnaval, o carnaval como patrimônio cultural imaterial da humanidade. O que significa isso para nós, pobres mortais, e que gostamos de carnaval? Deve ser valorizado por todo mundo? Cabe aos governos planejar, organizar os festejos no sentido de ampliar a participação popular? Alexandre, você que é da Unesco, aliás, o ABC da Notícia tem o selo Unesco 1000 de qualidade. O que significa ser patrimônio? A gente ainda não é patrimônio, viu, gente? Mas a gente chega lá. Eu espero. Mas o que significa ser um patrimônio cultural imaterial? Eu sou, na verdade, diretor da Unesco 1000 Alliance. Eu não estou na Unesco propriamente, né? É bom a gente separar. Mas é um braço da Unesco. É um braço. A Unesco conceitua um patrimônio imaterial, é a cultura, basicamente. Quando a gente fala de cultura, o que o homem produz e nos faz humano, né? Muitas vezes não é tangível, a gente não pega na mão. Então eu vou dar um exemplo do que é 5 patrimônios imateriais brasileiros, são os 5 que a Unesco reconhece, né? O samba de roda, quer dizer, a gente não pega o samba de roda na mão, ele entra pelos nossos ouvidos, pelo nosso olho. O frevo é um outro, a capoeira, roda de capoeira é o terceiro, o Círio de Nazaré é o quarto, que a Unesco reconhece internacionalmente. Isso é legal porque há um reconhecimento internacional, né? A Unesco é o fundo é a Agência das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Ciência. E por último, a arte Kuziwa, que é uma arte indígena, corporal, de pintura corporal, dos indígenas Waiapi do Amapá. Olha que curioso, é o 5º patrimônio mundial. Agora, o IPAM, por sua vez, né? O IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele, por sua vez, reconhece mais de 40 patrimônios imateriais no Brasil. Então, quando a Unesco reconhece, ela dá esse selo, digamos, de patrimônio imaterial, ela estimula a política pública, ela estimula a política dos países a protegerem aquele patrimônio. Assim como existe o patrimônio físico ou natural, vamos dizer assim, a cidade de Petra, na Jordânia, existe um estímulo local para que aquilo não se deprecie com o tempo, para que haja cuidado, para que haja... a mesma coisa para o patrimônio imaterial. Agora, é curioso, Paulo e Eduardo, que o patrimônio imaterial ele não é só imaterial, porque os instrumentos que estão em torno desse patrimônio material acabam entrando nesse pacote. O instrumento que você fala, o que eu... Tudo, pode ser musical ou não, eu digo qualquer coisa. Então, por exemplo, no caso da capoeira, da roda de capoeira, o birimbau, de certa maneira, ele tangibiliza a roda de capoeira, ele acaba indo nesse pacote de um patrimônio porque ele faz parte da roda de capoeira. Mas ele vira um material tipo exportação de qualidade. Sim. É isso, um reconhecimento internacional de qualidade e de atenção e cuidado, para que ele não seja dizimado, talvez por uma cultura muito globalizante ou talvez por uma força muito comercial, para que ele seja preservado. Acho que o objetivo sempre é preservar. Isso, de certa forma, põe luz aí para que os governantes invistam e façam que esse... para ampliar mesmo. Ampliar a visibilidade. Investimento nesses festejos, né? Exatamente. É orgulho nacional. Exatamente. E, assim, na verdade, no mundo são centenas reconhecidos pela Unesco. No Brasil a gente tem 5, mas o IPAM tem feito um trabalho interessante de preservação. Já são mais de quase 50. Tem comida também, não?
Comida entra, Entra, entra sim. Entra também. Olha, a gente está com o Bruno Filippo, que é o nosso comentarista de carnaval da Band News aqui na linha. Alguma pergunta para ele? Eu tenho umas perguntas, né? Quero saber se é só o Carnaval do Rio, se o de São Paulo vale, o dos nossos blocos, se o Carnaval fora de hora, como esse ano, também vale. O que é esse tal do Carnaval, Bruno, que vai ser, afinal, entronizado, sacralizado aí com o patrimônio imaterial? Eu adoro o Carnaval, não sou muito do samba, mas eu adoro ver, Acho que tem que ser eu preservado. acho que é uma coisa que está no nosso sangue, né? Mas eu queria saber como é que faz para isso virar, então, patrimônio mundial da humanidade, ainda que imaterial. O fato de o carnaval e o samba terem sido declarados patrimônios imateriais significa a ratificação da sua importância dentro do cenário cultural do Brasil, dentro da história do Brasil. Significa também uma ancestralidade, ou seja, um passado que remonta a uma tradição que se faz presente até os dias de hoje e que também se estende ao futuro, porque a ideia de patrimônio imaterial é para preservar o passado, preservar o presente e projetar o futuro, mantendo a ancestralidade, transmitindo às novas gerações esses saberes, essa cultura que possuem tanto o samba quanto o carnaval. Bom, então já que a gente está aqui no meio do carnaval, para vocês, passistas, comissão de frente aqui do ABC da Notícia, eu desejo um final de feriado aí, ou meio de feriado, nós estamos no meio do carnaval ainda, um bom carnaval para vocês. A edição de hoje fica por aqui, agradeço ao Bruno Filippo, comentarista de carnaval da Band News FM, obrigada também a você, Alexandre Sayad, o nosso olhar atento aí no universo da mídia, e ao nosso muito obrigado ao Eduardo Mulaerte, advogado criminalista, que esteve conosco durante toda essa edição, falou sobre tudo e, inclusive, deu para a gente um ABC do direito aqui, um ABC da notícia, uma outra versão. Estou brincando porque ele trouxe um livro que é o Direito no Cotidiano, um livro que ele acaba não, né, Eduardo? Foi no meio da pandemia, né? Então não teve lançamento oficial, mas está aí na praça. Um pouquinho o que é o livro. Olha, o livro é o seguinte, essa foi uma ideia do diretor, do Jaime Pinsky, da editora Contexto. Ele criou uma coleção para a gente explicar para as pessoas em linguagem compreensível, né? Então tem por exemplo, da Natália Pasternak, o que é ciência, o meu é o que é direito. Então, essas coisas que falam complicado, direito objetivo, subjetivo, eu explico no beabá, a hora do amor, a hora do trabalho, a hora do voto, o que acontece. E é gostoso, é uma conversa, é bom de ler. Eu já, por conta do ABC, é um assunto de interesse nosso aqui o tempo todo. Eu já tinha comprado esse livro, agora ganhei. Mas é super interessante. É assim, você vai bem no beabá mesmo, nas coisas mais básicas você tem aqui, você entende. É sempre isso, a gente entende como é que o mundo funciona aí aqui no universo do direito. Muito obrigada, Eduardo, pelo presente e por tudo. O ABC da Notícia, e aqui o nosso livro do Eduardo, é a explicação fácil de um mundo difícil de entender. Nós estamos aqui, mas esperamos vocês nas nossas redes sociais também. Tem outros conteúdos interessantes por lá. Você pode mandar suas sugestões. O ABC da Notícia é esse que você sabe. Se complica, a gente explica. Pela Rádio Band News, a operadora de áudio hoje foi a Camila Quaresma e o coordenador de produção foi o Renan Suquevicius. Lembro mais uma vez que estamos de horário novo, todos os sábados, às 10h20 da manhã, com muita conversa boa para você. Muito obrigada a todos e até a próxima edição. Até lá.